A paz de Deus a todos. Enfim, chegou o dia de contar o meu testemunho para a honra e glória do nosso Senhor. Hoje eu quero compartilhar com as irmãs e com os irmãos um pouco do que foi o meu deserto. Meu deserto começou em 10 de janeiro de 2018. Sim, foram 3 anos de luta, mas sempre acreditei na restauração. Meu esposo simplesmente me mandou uma mensagem por WhatsApp dizendo que tinha acabado tudo e que já tinha um lugar para ficar e que quando ele chegasse em casa nós conversaríamos. E assim foi. Ele chegou em casa, falou que não estava mas dando certo o nosso casamento e era melhor cada um seguir sua vida. Então ele subiu até o nosso quarto, falou com nossos filhos e começou a fazer as malas. Eu não sei o que aconteceu comigo, que eu não conseguia falar nada e nem ao menos chorar. Fiquei paralisada, vendo ele descer com as coisas dele. Mas quando ele saiu pela porta, parece que o meu chão se abriu e eu caí dentro de um buraco. Desabei no chão a chorar. Então, a partir dali, começou a minha luta. Foram muitas noites e dias de muito choro. Eu não conseguia comer nada, nem queria falar com ninguém. Queria apenas ficar no meu quarto, sozinha e no escuro. E assim fui emagrecendo cada dia mais. Foram 20 quilos em menos de um mês. E todos os dias, meus filhos, meus pais e minha irmã me viam definhando e eles sofriam junto comigo. Quando meu esposo saiu de casa, ele disse que não estava saindo por causa de outra mulher. Mas depois de alguns dias, eu descobri que sim. Ele saiu de casa por causa da irmã do então patrão dele na época. Aí meu sofrimento aumentou. Mas só que até então eu não buscava Deus. Até que um dia eu resolvi pesquisar no YouTube como fazer luzes no cabelo em casa. E quando eu abri a página do YouTube, apareceu o canal do presbítero Walter, contando o testemunho dele. E quando eu ouvi o testemunho dele, eu entendi que eu precisava lutar pela minha família, pelo meu casamento, e então comecei a buscar a Deus como nunca tinha buscado antes. E cada dia que passava, eu conhecia um Deus que nunca havia conhecido. Foi através do canal do presbítero Walter que eu conheci a irmã Amanda, a irmã Andresa, o irmão Wesley, entre outros integrantes do grupo Relógio de Oração. Ali eu conheci pessoas que, como eu, também buscavam pela restauração de seus casamentos e aprendi muito com cada um deles. Vi muitos casamentos sendo restaurados, mas o meu nunca que chegava o dia. Então eu comecei a restaurar a minha vida, a minha mudança. E eu entendi que eu estava no deserto porque Deus queria falar ao meu coração e me mostrar que Ele era a minha prioridade e não meu esposo. Eu sempre coloquei o meu esposo em primeiro lugar em tudo. Então, Deus o tirou de mim para mostrar que Ele vem primeiro. Eu sempre dizia o que seria de mim sem o meu esposo, se um dia ele me faltasse, como faria supermercado, açougue, feira. E Deus me mostrou que eu seria capaz sim de fazer tudo isso, e eu fiz. Comecei a sentir orgulho de mim, mas o sofrimento, a dor do abandono ainda doíam muito. Quando eu via as fotos do meu esposo com a mulher estranha,
Nossa, parecia que tinha levado uma facada no meu peito. Foi então que eu excluí meu Facebook para não ver mais nada. E foi bom, pois o que os olhos não veem, o coração não sente. Me afastei da família dele porque não queria que ninguém falasse nada dele e da mulher estranha. Eu nunca perdi o contato com meu esposo. Ele que sempre vinha em casa, mas sempre me tratava com muita frieza. Depois de 2 anos, ele chegou a voltar, mas ficou apenas uma semana e foi embora de novo, dizendo que não me amava mais e que não sentia atração por mim e que gostava da mulher estranha. Ele saiu e deixou algumas roupas em casa, dizendo que viria buscar depois. Então ele mandou mensagem para minha mãe, dizendo que ele viria buscar as roupas dele. E eu pedi para minha mãe dizer que não era para ele buscar, porque eu não estava bem naquele dia. Foi então que eu disse para minha mãe que eu levaria a roupa dele e iria deixar no portão da casa que ele estava morando. E assim eu fiz. Quando chegou, quando eu cheguei, ele ficou surpreso e assustado. Me chamou para conversar e mais uma vez me disse que não me amava mais, que eu era, que era para eu seguir a minha vida, deixar ele viver a vida dele, porque ele queria era viver em paz, que era para eu conhecer outra pessoa e que ele gostava da mulher estranha. Então eu olhei bem nos olhos dele e disse que eu nunca mais ele iria me fazer sofrer e dizer que gostava dela. Então eu desci do carro e, sem olhar para trás, fui embora. Depois desse dia, ficamos sem contato por 2 meses. Foi então que um dia ele me mandou uma mensagem perguntando como eu estava. E ele passou a me mandar mensagem todos os dias. Ficávamos até tarde conversando. Eu estranhei, porque até então ele não me mandava mensagem à noite, pois era a hora que ele estava com a mulher estranha. Aí teve um dia que ele começou a falar sobre o relacionamento dele. Eu deixei bem claro que não queria saber de nada da vida pessoal dele. Então ele me disse que já não estava mais com a estranha. Ele disse que ela tinha terminado com ele, pois ela não confiava nele e era melhor eles serem somente amigos. Na hora, eu glorifiquei o nome do Senhor, pois era exatamente isso que eu pedi em oração, para que ela terminasse com ele. Ele saiu da casa em que ele morava, que era no mesmo quintal que a estranha, e foi morar com minha filha. E todos nós achávamos que logo ele voltaria para casa, mas isso não aconteceu. Ele ainda mantinha contato com ela. Minha filha me falava que ouvia os dois conversando. Então comecei a orar para que Deus afastasse ela de uma vez da vida dele e que ele preparasse um varão na vida dela para que ela fosse feliz. E assim Deus ouviu minha oração. E hoje ela está com um varão livre e não quer saber mais do meu esposo, graças a Deus. Pois muita coisa aconteceu do jeito que eu orei. Pois então, irmãs e irmãos, creiam, porque Deus ouve as nossas orações. A volta para casa foi de uma maneira que eu jamais imaginei. Meu neto foi operado e eu precisei ficar na casa da minha filha para ajudá-la. E meu esposo ainda estava morando lá. E ele sempre me tratando como uma simples amiga e nada mais. Ele sempre falava para mim que pensava muito no meu filho sozinho em casa. Foi então que eu disse para ele: vai ficar com ele então, enquanto eu estou aqui. Quando o nosso neto melhorar, eu vou para lá e você volta. E meu neto se recuperou e minha filha já não precisava mais de mim. Então chegou a hora de eu voltar para casa. E meu pensamento era: meu Deus, ele agora vai voltar para casa da nossa filha. Mas para minha
Surpresa, eu voltei para casa e ele foi ficando, ficando e não saiu mais, para a honra e glória de Deus. Quando ele foi ficar com o nosso filho, eu orava a Deus para que ele fosse sentindo vontade de ficar em nossa casa. E mais uma vez, Deus ouviu minha oração. Está tudo muito recente ainda à volta dele. Tem 2 meses, mas estamos bem. Estamos naquele período de recomeçar tudo de novo. Mas dessa vez, com Deus fazendo parte do nosso casamento. Eu quero falar para vocês que não desanimem e não desistam de suas famílias. Não viu dizer que tinha dias que eu não pensava em desistir? Claro que eu pensava, afinal de contas, chega uma hora que bate o cansaço, mas aí ao deitar minha cabeça no travesseiro, eu lembrava da palavra do Senhor e não conseguia desistir, porque a palavra de Deus, ela não volta atrás e nem faz curva. Se ela diz que o que Deus uniu, ninguém separe, então era isso. Se ela diz que Deus odeia o divórcio, então era isso. Que para se casar de novo, só em caso de viuvez, então era isso. Eu sempre acreditei na palavra de Deus, nunca me deixei ser influenciada por ninguém, e sim só pela palavra, porque essa sim é confiável. Graças a Deus, nunca senti vontade alguma de estar com outra pessoa. Sempre dizia a Deus que eu não tinha me casado para me separar, que me casei para viver com meu esposo até o último dia da minha vida. Deus também nunca me deixou faltar nada durante meu deserto. Ele sempre esteve comigo em todos os momentos. Por mais que as circunstâncias me diziam ao contrário, eu nunca deixei de acreditar. Por isso, irmãs e irmãos, não deixem de acreditar na palavra de Deus. As nossas orações são ouvidas sim, e no tempo certo, Deus responde. Quando o esposo ou a esposa de vocês disserem que não tem mais volta, que já não amam mais, não acreditem. Tudo isso é mentira de Satanás, que mais uma vez perdeu. Pois eu sempre dizia e digo: a minha família é do Senhor. Continuem firmes na rocha que é Jesus e creiam que um dia a vitória de vocês também vai chegar. Quero deixar um versículo que carrego comigo desde o início do meu deserto, que é Jó 42, 2. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos seus planos podem ser frustrados.